Olá, boa noite, Sil, Fran, Osana, que bom ver vocês. Consegue me ver? Se alguém pode me confirmar, por favor. Tô ouvindo bem. Obrigada, Sil. Acho que deu uma Boa noite, Morgana. travadinha. Oi, Fran, boa noite. Que bom ver vocês. Oi, Osana. Que bom que você está conseguindo participar também. Aqui. Muito bem. Vamos começar então, respeitando quem conseguiu fazer um esforcinho para estar, né, aqui no horário proposto. Vamos começar. Tá chegando aí a Vivi, muito bem-vinda, minha querida. Lauren, que prazer, muito bem-vinda. Vamos seguir então com a leitura do livro O Amor do Espírito. Só para confirmar, vocês conseguem me escutar bem? Me veem direitinho? Me escutam bem? Maravilha. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema dos danos, tá? Eu vou começar trazendo para vocês um conceito bem bonito que o Bert Hellinger traz nesse livro, O Amor do Espírito sobre a Felicidade. E em seguida, nós vamos começar a falar, abrir esse tema que ele coloca mesmo na sequência do livro, que é sobre a compensação de danos, sim? Então, vamos começar aqui com a felicidade. Frequentemente encaramos uma felicidade não merecida como algo que nos ameaça e nos amedronta. Isso decorre de que secretamente achamos que nossa felicidade desperta a inveja do destino ou de outras pessoas. Então, ao concordar com essa felicidade, nos sentimos violando um tabu, assumindo uma culpa ou concordando com um risco. A gratidão diminui o medo, mas para ser feliz é preciso ser humilde e corajoso. Sim, então aqui acho que as palavras ficam bem claras, eu acho que são palavras muito bem colocadas para que a gente possa abrir esse tema. E aí ele segue falando a respeito da justiça. O jogo alternado entre culpa e inocência é, portanto, iniciado pelo dar e tomar e regulado pela necessidade comum de compensação. Quando essa necessidade é satisfeita, a relação pode terminar, ou então pode ser retomada e continuada com a renovação do dar e tomar. A troca, porém, não dura se no decurso dela não se voltar sempre ao equilíbrio. É como caminhar. Se nos mantivermos em equilíbrio, ficaremos parados. Se o perdermos totalmente, cairemos e ficaremos estirados no chão. E se alternadamente o perdermos e o recuperarmos, caminharemos em frente. Culpa experimentada como obrigação e inocência como alívio e reivindicação. São e estão a serviço da troca. Com essa troca em curso, nos consolidamos e nos unimos positivamente. Esse tipo de culpa e inocência é, entretanto, uma boa culpa e uma boa inocência. Aí nos sentimos em ordem, no controle e nos sentimos bem. Oi, Lourdes, boa noite, querida. Então, aqui Boa o Bert noite, tudo Hellinger bem? fala, boa noite, de justiça no sentido do equilíbrio entre o dar e o receber. É exatamente essa ordem que ele fala do equilíbrio, ou a gente também hoje já usa o termo compensação. Todo mundo que está aqui está por dentro das constelações, né? Ou tem alguém que não? Todo mundo está por dentro desse assunto, né? Tá, só para confirmar aqui, a Lauren eu não tinha certeza. Morgana, só uma desculpa, Morgana. Estás no livro? Estás com o livro? Sim, Podes-me dizer página página, se faz favor. Ok. 18. Sim, a justiça. Então, aqui ele fala exatamente a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. O que eu acho interessante colocar é que nas últimas observações que a gente tem feito nas constelações,
O equilíbrio entre o dar e o receber, ele acontece de forma instintiva. Às vezes, quando a gente aprende sobre constelações, a gente aprende sobre o dar e o receber, e às vezes a gente pensa em formas de equilibrar o dar e o receber. Como a gente pode equilibrar o dar e o receber? Mas a gente observa que esse movimento de compensação, ele é instintivo. Quanto mais nós estivermos ancorados no presente, no nosso lugar, e nas outras ordens do amor, que são o pertencimento e a hierarquia, esse equilíbrio, ele acontece de uma forma naturalmente positiva. Quanto mais nós estivermos fora do nosso lugar, com medo a respeito do pertencimento, ou em uma postura infantil, quer dizer, aquele pertencimento arcaico, que a gente vai falando um pouquinho mais no decorrer do assunto, a gente vai estar no movimento de compensação instintivo negativo. Então, a gente vê que a compensação ou o equilíbrio é um movimento instintivo. Ele vai acontecer sim ou sim, além da nossa vontade. Então, não é eu querer medir, dosar, aprender, jogar. Não, ele é um movimento instintivo que acontece, tá? Eu acho importante a gente colocar isso. E perdas e danos. Aí o Bert Hellinger começa a colocar aqui o tema perdas e danos. Entretanto, no processo de dar e tomar, também existe uma culpa má e uma inocência má. Por exemplo, quando aquele que toma é um agressor e quem dá é sua vítima. Isso ocorre quando alguém faz algo contra um outro que não pode se defender. Quando um indivíduo reivindica algo que causa a dor ao outro, ou quando obtém uma vantagem às custas do outro. Aqui, ambos, o agressor e a vítima, são submetidos à necessidade de compensação. A vítima tem o direito de exigi-la e o agressor sabe que está obrigado a dá-la. Só que, desta vez, a compensação resulta em prejuízo para ambos, pois, consumado o ato, também o inocente planeja maldade. Quer prejudicar o culpado, da mesma forma que foi prejudicado por ele, e causar-lhe um sofrimento como ele recebeu dele. Pelo fato de se exigir do culpado mais do que a simples reparação do dano, ele também precisa expiar. O culpado e sua vítima só voltarão a equiparar-se quando tiverem sido igualmente maus e tiverem perdido e sofrido na mesma medida. Só então poderão reconciliar-se, ter paz e voltar a fazer-se o bem. Ou só então, se o dano e a dor tiverem sido excessivos, eles poderão separar-se em paz. Sobre este tema, vou contar uma história. Então, antes de colocar um pouquinho mais de palavras, eu vou ler a história que o Bert Hellinger coloca. É a saída. Um homem contou a um amigo que havia 20 anos que sua mulher o recriminava porque, poucos dias depois do casamento, ele a deixara sozinha e saíra de férias com seus pais por 1 mês e meio, pois precisavam dele como motorista. Todas as suas explicações, desculpas e pedidos de perdão tinham sido inúteis. O amigo então replicou: o melhor que você tem a fazer é dizer a ela que ela tem o direito de desejar ou fazer algo em seu próprio benefício que custe tanto a você quanto custou a ela o que você lhe fez naquela época. O homem compreendeu e sorriu. Agora possuía uma chave para a sua situação. Isso pode assustar algumas pessoas que não se chegue a uma reconciliação nesses casos, a não ser que o inocente se zangue e exija a reparação. Entretanto, como diz o velho ditado, uma árvore se conhece por seus frutos. Basta observarmos o que sucede num caso e no outro para verificarmos o que é realmente bom e o que é realmente mal. Então, ele coloca o quê? Que existe uma necessidade de compensação.
quando a gente realiza ou faz ou provoca um dano em alguém, ou quando a gente recebe, sofre um dano, existe uma necessidade de reparação. Este é, como disse, é um movimento natural. É um movimento natural, quer dizer, quando eu provoco dano em alguém, essa pessoa, ela vai ter o desejo de uma reparação. Ela vai ter o desejo de uma vingança, assumindo isso ou não. Porque isso é um movimento natural, é um movimento instintivo. É a mesma coisa que eu pensar, quando alguém me fere, quando alguém me fala alguma coisa que eu não gosto, quando alguém me machuca de alguma maneira, instintivamente eu vou me defender de alguma forma. Eu vou querer compensar aquele dano que foi feito. Se eu realmente entro nesse lugar, aqui já vejo as dúvidas. Se eu entro nesse lugar e eu exijo a reparação do dano, eu não me faço de boazinha, eu não me faço de salvadora, eu não me faço de superior, de dizer assim, não, ele não sabe o que ele está fazendo, não, eu tenho mais inteligência emocional que eu. Não, meu amor. Hay que ver. Ahora pedirle al papi ou al tio, sim? Como eu me coloco naquele lugar de boa, de compreensiva, a gente faz com que o outro não repare o dano e segue esse jogo de manipulação. A gente não volta a um equilíbrio para que algo novo surja. Segue o movimento de compensação negativo. A gente não consegue fazer com que ele, de negativo, se equilibre, se salde aquilo que foi feito, para começar de novo um equilíbrio positivo. Deixa eu ver aqui qual é a dúvida. Podem escrever as dúvidas que vocês tiverem, ou pode levantar a mãozinha, quem quiser perguntar alguma coisa. A diferença quando o dano é involuntário ou inconsciente, vamos ver. Consegue me dar um exemplo? Deixa eu fechar aqui. Consegue me dar um exemplo de uma situação, por exemplo, um dano involuntário ou inconsciente? A minha dúvida é assim, algumas vezes você causa o dano a alguém, sabendo que você está causando aquele dano. Você tem Sim, consciência daquilo, né? E tem situações que às vezes você causa o dano a alguém sem saber que está causando isso, aquele dano, né? Então, às vezes você não tem consciência, você não teve a intenção de causar o dano com aquela pessoa. Tem alguma diferença ou não? você não sabe que causou um dano, aí a gente vai entrar num movimento de compensação maior, porque a compensação vai acontecer sim ou sim. A compensação ela vai acontecer sim ou sim. Por exemplo, eu eu pego alguma coisa que eu encontro na rua. Eu encontro alguma coisa na rua, pego para mim. Sim? Eu sei que não é meu, não sei de quem é. Estou causando um dano para alguém sem saber. Vamos supor. Naturalmente, naquela semana, dali a 15 dias, você perde alguma coisa. Observa. Observa como as coisas elas acontecem. Então, naturalmente, esse movimento de compensação ele acontece. Se ele é inconsciente, você vai causar um dano a alguém, pois algo te acontece. Alguma coisinha vai te acontecer que vai gerar esse movimento de reparação. Então, a reparação, ela é um movimento natural. O que a gente faz é que muitas vezes a gente impede esse movimento. Quando a gente não está no presente, a gente não está numa postura presente, nós impedimos esse movimento. Especialmente quando a gente quer se colocar num lugar de boazinha, num lugar de salvadora. A gente impede esse movimento. Ou quando a gente, desde o lugar de quem causa um dano, a gente se recusa a assumir e reparar o dano que a gente causou. Então, a gente impede esse movimento de reparação natural, porque é um movimento natural. Quer dizer, ele vai acontecer sim ou sim. Só que quando a gente está numa postura presente e adulta, a gente já gera um movimento de equilíbrio mais rápido. Quando a gente não tá, a gente leva e vai arrastando essa situação adiante.
Você viu no exemplo ali? Passou 20 anos, mas a pessoa segue com aquela mesma reclamação. Por quê? Porque aquele dano não foi reparado. Por quê? Porque a pessoa, naquele momento, ela resolveu, ou ela achou melhor se fazer de talvez de compreensiva, se fazer de ou reclamar, mas não ter a reparação, não exigir uma reparação daquilo que foi feito. Ela não teve coragem de fazer algo que também gerasse no outro aquela sensação que essa pessoa sentiu, a mesma sensação que essa pessoa sentiu. Sim? Então, para quem está aqui no lugarzinho de inocente, o desafio é se colocar num lugar onde pode ser visto, entre aspas, como mal. E quem está no lugar de quem sofreu o dano é ter a coragem de olhar a dor do outro. É ter a coragem de olhar a dor que causou no outro e assumir aquilo que foi feito. Quando a gente se coloca e está aberto, porque nós vamos causar dano e nós vamos receber dano. Ao longo da nossa vida, isso vai acontecer com todo mundo. A gente vai estar nas duas polaridades. Em algum momento eu vou causar um dano em outra pessoa, em outro momento eu vou sofrer um dano de alguém. E que a gente só saiba que isso é um jogo, que isso é um jogo e que a gente não tem que ficar se colocando nesses lugares que nos bloqueiam de viver os movimentos que a gente precisa viver, seja ele um movimento de reparação, seja ele um movimento de causar um dano na vida de outro. Sim, porque faz parte, porque quando eu causo um dano na vida de outro e eu fico só com aquilo na minha mente e eu não reparo, eu entro no estado de paralisia. Eu entro em contato com o que a gente chama culpa e paralisia. A culpa e a paralisia, especialmente a paralisia, ela está relacionada com não assumir os danos que a gente causa. Não assumir, eu não assumo aquilo que eu faço, eu não assumo os danos que eu causei. Então a gente fica num estado de paralisia. E o Bert Hellinger ele coloca em algum momento também de uma forma muito interessante que quando a gente está nesse estado de culpa por aquilo que eu fiz, então eu fiz um dano para alguém, agora eu tenho consciência de que eu fiz um dano para alguém. Em algum dia eu me exaltei, eu falei alguma coisa que não devia, eu me coloquei, eu me portei de alguma forma que eu me dei conta que foi exagerado, que foi demais, humilhei alguém e fico remoendo aquilo, fico remoendo aquilo, fico remoendo aquilo, fico com a culpa e fico com aquilo. Isso é um movimento que faz com que eu não permita observar que esse dano que eu fiz foi necessário também. Que eu também, por alguma razão, naquele momento, também estava tomado por algum movimento em ressonância com alguma energia perpetradora, aonde eu precisei cometer aquele dano naquele momento. E me impede que eu entre no movimento de reparação. Então, quando eu fico com essa culpa aqui remoendo, também de alguma forma é uma justificativa para eu não olhar a dor do outro e não reparar aquilo que eu fiz. Saber que danos muitas vezes são necessários, ainda que a gente não compreenda, mas numa dinâmica perpetrador e vítima, essas dinâmicas sempre estão a serviço de um movimento de reconciliação posterior que vai ser favorável para ambas as partes. Então eu tenho que sair desse lugar de agora me culpar, me culpar, me culpar e não conseguir fazer mais nada na minha vida, porque isso é uma desculpa para me distanciar da realidade, não assumir e reparar aquilo que eu fiz. Se eu não puder reparar com essa pessoa ou com aquilo que eu fiz no presente, eu posso reparar de outras formas, eu posso reparar em outras vias ou com outras pessoas. Sim, por exemplo, eu fiz um dano para alguém que já morreu. Pois eu posso olhar para essa dor, eu posso escolher reparar, e isso vai me levar para um movimento de crescimento interno tão grande que vai me impulsionar a fazer algo muito bom na vida de outras pessoas. Sim? Então, assim, os perpetradores, eles geralmente, quando reparam os danos que fazem, eles entram num movimento interno de crescimento tão grande que eles começam a gerar bens para a humanidade que são enormes. Eles têm a força para levar muitas e muitas e muitas pessoas adiante, porque eles estiveram nesse lugar de maus e repararam, eles olharam a dor do outro, eles conseguiram superar.
Sim? O quê? Superar o quê? A lealdade de permanecer com a responsabilidade oculta. Eles assumiram, eles escolheram reparar. Sim? E as vítimas, elas conseguem sair desse lugar, elas conseguem sair desse lugar quando elas assumem o desejo de vingança. Quando elas assumem que elas não são mais vítimas, que elas, no momento que eu recebo um dano, instintivamente eu tenho vontade de compensar. Instintivamente eu tenho vontade de fazer algo. E ainda que eu não faça contra essa pessoa que me causou o dano, eu vou fazer contra outras pessoas. Perdão, acho que eu tô com o meu WhatsApp, será aberto aqui, deixa eu só fechar para a gente continuar. Não tem interrupções. Aqui. Então, aqui, eu vou seguir lendo aqui um pouquinho mais, porque às vezes eu me empolgo trazendo exemplos para que fique claro, para que a gente possa aqui compreender. Mas essa é uma dinâmica muito, muito presente na nossa vida. E geralmente, quem torna difícil esse movimento de reequilíbrio é a vítima. É a vítima, porque a vítima, ela se recusa a sair do papel de vítima. Por quê? Porque quando a gente está no papel de vítima, a gente tem, entre aspas, o crédito, a gente está na inocência, a gente tem o crédito que faz com que eu possa exigir. Então, por isso que a vítima, ela se torna o quê? Exigente. Ela pode não se tornar exigente da reparação de quem cometeu o dano, mas ela se torna exigente de outras pessoas ao seu redor. Ela começa a se tornar constantemente exigente e ela não sai desse lugar de vítima. Ela mesma não sai desse lugar de vítima. Aí a gente observa como muito a estrutura social que nós temos hoje, ela está voltada para a manutenção das posturas vitimistas. A estrutura social, ela está muito voltada para a manutenção de uma postura de vítima. Se a gente for observar, existe todo um acolhimento das vítimas, toda uma estrutura montada socialmente para que as vítimas sejam acolhidas. E olha, quando a gente fala vítima, como para os terapeutas já não dá aquela coisinha assim, aquela vontade de abraçar, de cuidar, de proteger, já dá aquela chamadinha interna, ou já um alarmezinho interno começa a apitar. Por quê? Porque a gente fica naquela postura de salvadores. A gente fica naquela postura de salvadores. E a gente sabe que a postura salvadora, ela não gera autonomia em ninguém. Então, toda a estrutura que existe hoje, ela é uma estrutura que acaba fazendo com que as vítimas, elas permaneçam vítimas, elas não conseguem sair desse lugar. E os perpetradores, eles são simplesmente julgados. Eles não conseguem olhar o dano feito, porque a partir do momento que eles são acusados como perpetradores, eles só começam a precisar se defender de todos aqueles que querem atacar. E ele se permanece na postura perpetradora, não olha a dor da vítima, e a vítima permanece no lugar de vítima e não olha o quê? Aquilo que faria ela sair do lugar de vítima, que é o reconhecimento do seu desejo de vingança. Aqui a gente também está falando de energia. Vocês percebem? Porque quando a vítima entra em contato e olha para essa raiva interna que ela tem, essa raiva reprimida que ela tem é justamente a energia que ela precisa para sair dessa frequência que deixa ela lá embaixo. Então, é aquilo que faz com que ela entre em contato com... Ei, eu tô viva, eu posso me defender, eu já sou grande, eu sou adulta, eu tô viva. Entende? É uma raiva que impulsa ela para a vida. E o perpetrador fica cego naquela raiva, naquela energia assassina e não consegue mudar isso para uma outra frequência, que é a frequência que permite que olhe o dano e transcenda dessa energia assassina para uma energia de compaixão. Para uma energia de compaixão, para uma energia de crescimento, de desenvolvimento. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Sim? Qualquer dúvida, vocês podem colocar, tá? Ou escrever.
Então, quando é inconsciente, involuntário, a vida mesma vai gerar um movimento de reparação. Por isso, tudo aquilo que acontece com nós, não vamos nos colocar no lugar de vítima. Seja o que for que acontece com nós, vamos pelo menos começar a nos perguntar. E vamos parar alguns segundinhos para pensar. Espera, se eu estou recebendo isso agora, que faz eu me sentir no lugar de vítima, o que foi que eu provoquei antes? O que foi que eu provoquei? E geralmente são coisas assim, ó, para alguns segundinhos, fica pensando, deixa essa perguntinha no ar, você vai se dar conta de alguma coisa que você fez involuntário, sem se dar conta, mas que sim, era um movimento de compensação que também foi necessário para aquela outra pessoa, mas que foi um dano gerado sendo reparado naturalmente. Naturalmente. Então, por isso, quando a gente olha para aquilo que nos acontece, ao invés da gente se colocar no lugar de vítima, a gente agradecer, saber que é um movimento de reparação que está acontecendo, escolher ficar muito mais presente, muito mais atenta do meu dia a dia, na minha vida, a gente percebe como a vida começa a fluir de uma forma muito mais tranquila. Sim? Então, aqui, o Bert Hellinger segue com o parágrafo da impotência. Também no contexto de perdas e danos, a inocência é sentida de diversas maneiras. A primeira delas é a impotência. O agressor age enquanto a vítima sofre. Julgamos tanto mais culpado o agressor e tanto mais grave o seu ato, quanto mais indefesa e impotente for a vítima. Sim. Após o fato, porém, ela raramente continua indefesa. Ela pode agir e exigir do culpado justiça e reparação, colocando um ponto final na culpa e possibilitando um recomeço. Quando a própria vítima não age, outros agem no seu lugar, porém com uma diferença. O dano e a injustiça que causam em seu lugar são muito piores do que se a vítima tivesse exigido justiça e se vingado por seus próprios meios. Ilustro isso com um exemplo. E aí ele coloca um exemplo da dupla transferência. Um casal já maduro estava participando de um curso de desenvolvimento pessoal. Na primeira noite, a mulher sumiu e só reapareceu na manhã seguinte. Postou-se diante do marido e lhe disse: "Passei a noite com meu amante." Com as outras pessoas, essa mulher se mostrava atenciosa e interessada. Somente diante do marido ela ficava fora de si. Os outros não conseguiam entender por que ela era tão má para ele. Tanto mais ele não se defendia nem se exaltava. O que emergiu foi que essa mulher, quando criança, era mandada para o campo com a mãe e os irmãos durante o verão por ordem do pai. Ele ficava na cidade com sua amante e às vezes ia com ela visitar a família. A sua mulher o servia, sem queixas nem recriminações. Ela reprimia a sua raiva e sua dor e os filhos percebiam isso. Isso que alguns chamariam de virtude heróica tem um péssimo efeito, pois nos sistemas humanos a raiva reprimida volta à tona mais tarde, justamente nas pessoas que menos podem se defender contra ela. Na maioria das vezes, são os filhos ou os netos, e eles não chegam a tomar consciência disso. Neste caso, houve uma dupla transferência da emoção reprimida. Em primeiro lugar, para um outro sujeito, em nosso exemplo, da mãe para a filha. Em segundo lugar, para um outro objeto, em nosso exemplo, do pai culpado para o marido inocente. Também aqui tornou-se vítima a pessoa menos apta para se defender, porque amava a ofensora. Portanto, quando os inocentes preferem sofrer a agir, aumenta logo o número de vítimas inocentes e de ofensores culpados.
Em nosso exemplo, a solução teria sido que a mãe da mulher se zangasse abertamente com o marido. Aí ele seria obrigado a tomar uma atitude, o que levaria a um recomeço ou a uma clara separação. No caso presente, nota-se ainda que, quando a filha vinga a mãe, ela ama não somente a ela, mas também ao pai, porque ela imita o pai, agindo com o marido da mesma forma como o pai agia com a mãe. Aqui atua, portanto, um padrão diferente de culpa e inocência, no qual o amor cega a pessoa para que não veja a ordem. A inocência impede a pessoa de ver a culpa de um lado e suas consequências do outro. A dupla transferência acontece também quando a vítima não pode agir depois do ato porque estava impotente. E aí ele traz aqui mais um exemplo. Mas antes da gente seguir nesse outro exemplo, queria que a gente respirasse um pouquinho com esse primeiro exemplo que foi dado, para que a gente tomasse a consciência da importância de nós estarmos no nosso lugar presente e de nós sairmos dessas posturas da infância. Quando eu digo essas posturas da infância, são essas posturas que impedem que a gente se coloque de igual para igual com as pessoas que estão no nosso presente, que fazem parte da nossa vida, que impedem que a gente se posicione na nossa vida, que faz com que a gente se coloque nesse lugar de boazinha, de salvadora, com que a gente não queira parecer mal vista nos olhos das outras pessoas, com que a gente tenha medo de ser julgado pelas outras pessoas. E a gente fica reprimindo, entende? A gente fica não reprimindo no sentido de que eu tenho que explodir, mas não, eu preciso aprender a deixar situações de igual para igual. Eu preciso aprender a superar os medos de, por exemplo, ter conversas difíceis, ter conversas duras, elevar o tom da minha voz quando é necessário, me impor ou estabelecer algum tipo de limite quando é necessário. Esse quando é necessário, ele só vai ser real quando eu estiver tomando decisões a partir do presente, a partir do meu adulto. Porque senão a gente entra o quê? Na postura do perseguidor, na postura do daquele que quer tomar conta de tudo, naquele que diz, eu aprendi lá que a gente tem que ter conversas difíceis, que a gente tem que falar, que a gente tem que colocar limite, e eu só faço isso, mas não desde o presente, não nas situações onde isso é necessário. Eu quero controlar tudo que acontece na minha vida, entende? Então, eu aprender a ir transcendendo aquilo que eu sei, que para mim é desafiador, aquilo que eu sei, que a gente já conhece, né? Mais ou menos a nossa personalidade, como é que é, por onde que ela mais, qual é a maior tendência da nossa personalidade, se ela é mais salvadora, se ela é mais vítima, se ela é mais perpetradora, mais controladora, e eu aprender a superar esses desafios, esses medos no meu dia a dia, sabendo que eu escolhendo não fazer isso, tudo isso que fica aqui está sendo transferido. Tudo isso que permanece aqui dentro está sendo transferido. E eu acho que isso ficou muito bem ilustrado aqui. Eu gosto também de falar que, porque eu trago aqui esses assuntos e profundizo, porque tem pessoas aqui que estão fazendo parte da formação em constelação familiar. Então, para quem está fazendo parte da formação, esses encontros eles são obrigatórios, porque a gente tem conteúdo que está sendo trazido aqui que aprofunda o que a gente vê nos encontros da formação. Sim? Então, por exemplo, aqui a gente viu um exemplo de dupla transferência. Esse exemplo de dupla transferência, ou transferência e contra-transferência, ele acontece na nossa vida e ele mostra que nós sempre temos duas lealdades. Uma lealdade explícita e uma lealdade oculta. Sempre a gente tem uma lealdade explícita e uma lealdade oculta. Então, essa lealdade explícita é aquela que é muito fácil a gente observar. Se eu olho para o pai e para a mãe, e um deles eu tenho uma preferência, eu defendo a mãe, porque a mãe ela foi uma heroína, porque a mãe ela criou os filhos pequenininha, ela aguentou muitas coisas, o pai foi ausente. Ou eu falo isso com o pai.
o pai, porque o pai sempre foi muito carinhoso, muito presente, a mãe era muito dura, a mãe sempre foi muito distante emocionalmente. Então, aquele que eu tenho essa percepção, eu vou ter a lealdade explícita. Eu vou ter a lealdade explícita, uma lealdade explícita que eu tenho com essa pessoa. Eu estou levando uma lealdade dessa pessoa na minha vida, que eu vou repetir tal qual aconteceu, tal qual. E a lealdade oculta é aquela que vai guiar os meus passos. A lealdade oculta é aquela que vai guiar os meus passos. Então, aquele que eu estou em lealdade oculta, eu vou estar da mesma forma, repetindo aquilo que eu mais critico, vai estar isso acontecendo e vai estar se repetindo na minha vida. Sim? Então, aqui eu tenho um exemplo bem parecido para dar para vocês, que é um exemplo que está na família. Então, assim, uma mulher que, quando pequenininha, sempre presenciou o pai em um contexto de traição. Presenciou o pai em contextos de traição, né? Então, cresceu escutando alguns reclamos da mãe, mas, sobretudo, sentindo a raiva da mãe, sentindo a humilhação da mãe, sentindo aquela. Só que o que acontecia nesse contexto? Eles tinham em comum um filho que tem necessidades especiais. E a mãe não trabalhava. Então, tinha necessidade de permanecer com o pai. A mãe contava, né, que ela tinha necessidade de permanecer com o pai por causa do filho, ela não tinha como deixar, e o único recurso que vinha era dele, ela tinha que atender o filho, porque por ela ter que atender o filho, ela não podia trabalhar. Ela não podia trabalhar, ela precisava atender o filho. Então, tinha todo esse contexto. E o pai, ele tinha outras mulheres. Então, o pai era visto como o mal, né? O mal, aquele que estava sempre viajando, que saía, que tinha outras mulheres, que tinha outra família, e tinha esse contexto da mãe. Pois essa pessoa, quando começou a se relacionar, a primeira referência que tinha é um homem para casar que seja fiel. Um homem para casar que seja fiel, que esse contexto da traição não se faça presente na minha vida. Então, ela vai e seleciona um homem para casar que era fiel. E era fiel mesmo. Então, dentre muitos conflitos que eles passaram como casal, chegou um momento que eles casaram e era uma pessoa muito fiel. Dentro do casamento, dentro daquilo que o casamento foi demandando de crescimento de cada um, eles já não tinham desejo um pelo outro. E o impulso de traição estava nela. Então, ao longo do tempo, quem saiu e em alguns momentos gerou a traição dentro da relação de casal foi ela. Sim? Então, primeiro ponto, a quantidade de conflitos era gigantesca. Por quê? A raiva reprimida dos homens que ela tinha internamente aqui da mãe estava sendo transferida para o marido. Então, esse marido, se ele olhasse para o lado, era um escândalo. Era um escândalo, ele não podia olhar para o lado, era um ciúmes muito grande que existia. Sim? E da parte dele, outras questões que faziam com que ele sempre estivesse em conflito. Então, o que? Uma projeção. De um jeito ou de outro, uma raiva o tempo todo sendo transferida para a relação de casal. E depois, quando a relação está num ponto crítico, que a gente sabe que toda relação tem picos e vales, quando a relação ainda está passando pela fase de vale, essa fase de vale leva com que, como está gerando um equilíbrio e uma compensação sempre negativa, leva à compensação de fazer aquilo que ela mais criticava no pai, que é a traição. Sim? Então, aqui consegue observar que tem a lealdade explícita e a lealdade oculta atuando na relação de casal. E isso acontece com todos nós. Todos nós temos, a não ser que a gente já tenha trabalhado isso muito, tá?
Mas aí é bom a gente duvidar, não dizer já, sim, sim, já, porque é um constante aprendizado na nossa vida e cada vez que a gente vai elevando o nosso nível de consciência, a gente vai entrando em contato com outras camadas, com outras lealdades que a gente vai se dando conta, né? Então, todos nós temos uma lealdade que a gente leva explícita e uma lealdade que a gente tem oculta. E as lealdades ocultas geralmente são aquelas que estão guiando os nossos passos. Sim? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Então vou colocar aqui. Não? Só para confirmar? Não? Parece que eu vejo alguém se mover e já fico, será que vai abrir o microfone? Então tá. Vamos colocar aqui o exemplo do Vingador, que está no livro. Um homem de 40 anos que estava em terapia receava cometer alguma violência contra outras pessoas. Como seu caráter e seu comportamento não davam indícios disso, o terapeuta lhe perguntou se houvera violência em seu grupo familiar. O que emergiu foi que seu tio materno fora um assassino. Em sua empresa tinha uma funcionária que era também sua amante. Certo dia, mostrou-lhe a foto de uma mulher e lhe pediu que fizesse um penteado igual. Depois que ela já havia sido vista por muito tempo com aquela aparência, ele viajou com ela para o exterior e a matou. Em seguida, regressou ao seu país com a mulher da foto, que substituiu a outra como funcionária e amante. Porém, o crime foi revelado e ele foi condenado à prisão perpétua. O terapeuta lhe pediu detalhes sobre os parentes do cliente, principalmente sobre os avós, para saber de onde viera o impulso para o crime. O cliente, porém, não soube dar muitas informações. Do avô nada sabia e da avó afirmou que era uma mulher piedosa e bem conceituada. Investigando com mais cuidado, o cliente soube que durante o regime nazista, essa avó denunciou como homossexual o próprio marido, que foi preso e internado num campo de concentração e assassinado. Essa piedosa avó foi a verdadeira assassina desse sistema. E dela proveio a energia destruidora que se manifestou. O seu filho assumiu o papel de um Hamlet, como vingador do próprio pai, cego como Hamlet por uma dupla transferência. Assumiu a vingança no lugar do pai, e essa foi a transferência do sujeito. Mas poupou a mãe e matou, no lugar dela, a mulher que ele amava. Essa foi a transferência do objeto. Então, assumiu as consequências não apenas do próprio ato, mas também do ato da mãe, e tornou-se semelhante a ambos, à mãe pelo crime e ao pai pela prisão. Portanto, é uma ilusão acreditar que podemos escapar do mal sob a capa da impotência e da inocência. Em lugar de reagirmos à culpa do agressor, ao mesmo preço que nos tornamos maus também, por nossa vez. Caso contrário, a culpa não terá fim. Quem se submete sem ação à culpa do outro não consegue preservar a própria inocência e ainda por cima semeia desgraça. Fica claro para vocês esse outro exemplo que ele retrata aqui? Sim, a respeito dessa postura de inocência e esse não assumir aquilo que nos toca assumir no presente, aquilo que nos toca assumir hoje. Aí ele fala aqui o perdão. O ato de perdoar também funciona como substituto para um confronto necessário. Com isso, apenas se encobre e adia o conflito, ao invés de resolvê-lo. Os efeitos do perdão são especialmente nocivos quando a vítima absolve o agressor de sua culpa, como se tivesse o direito de fazê-lo. Para que aconteça uma verdadeira reconciliação, a vítima tem não somente o direito, mas também o dever de exigir reparação e compensação. E o culpado tem não apenas o dever de assumir as consequências dos seus atos, mas também o direito de fazê-lo. Por exemplo, a segunda vez. Um homem e uma mulher, ambos já casados, se apaixonaram. A mulher engravidou.
Eles se separaram dos parceiros anteriores e se uniram num segundo matrimônio. A mulher ainda não tinha filhos e o homem tinha uma filhinha do primeiro casamento, que ficou com a mãe. Os novos parceiros se sentiam culpados com relação à primeira mulher do marido e à sua filha. E o seu maior desejo era que a mulher lhes perdoasse. Mas ela, zangada, porque tinha pago, junto com sua filha, o preço da vantagem deles. Mas ela estava zangada porque tinha pago, junto com a filha, o preço da vantagem deles. Quando falaram disso a um amigo, ele lhes sugeriu que imaginassem como se sentiriam se essa mulher lhes perdoasse. Aí reconheceram que tinham fugido das consequências da própria culpa e que a sua esperança de perdão ia contra a dignidade e a reivindicação de todos. Eles reconheceram que tinham construído a sua nova felicidade às custas da infelicidade da primeira mulher e de sua filha, e resolveram atender devidamente às justas exigências delas. Mantiveram, porém, a sua nova escolha. Fica claro esse movimento, sim, de exigir a reparação quando existe um dano que foi feito e de olhar o dano feito e estar disposto, estar disposta a fazer esse movimento de reparação. Sim. A reconciliação. Entretanto, existe um modo bom de perdoar, que preserva a dignidade do culpado e do agressor. Ele requer que a vítima não faça exigências exageradas e aceite a compensação e a reparação que lhe forem oferecidas pelo ofensor. Sem tal perdão, não existe reconciliação. E aí ele dá um exemplo. A gente vai ver aqui esse exemplo. Uma mulher abandonou o marido e se divorciou dele por causa de um amante. Muitos anos depois, viu que ainda o amava e lhe perguntou se a aceitaria novamente como sua mulher. Ele não quis se definir e decidiram consultar juntos um psicoterapeuta. O psicoterapeuta perguntou o que ele queria dela e o homem respondeu: desejo apenas uma revelação. O terapeuta disse que seria difícil, mas que se esforçaria para conseguir. Então perguntou à mulher o que ela oferecia ao homem para que ele a quisesse novamente como sua esposa. Entretanto, ela imaginou que isso seria muito simples e sua oferta foi sem compromisso. Não admira que não tenha impressionado o ex-marido. O terapeuta mostrou a ela que precisava reconhecer que o fizera sofrer e que ele precisava ver que ela queria reparar a injustiça cometida. A mulher refletiu um pouco, olhou nos olhos dele e disse: sinto muito pelo mal que lhe fiz. Por favor, deixe-me ser de novo a sua mulher. Eu o amarei e cuidarei de você. E no futuro você poderá realmente confiar em mim. Mas o homem continuou impassível. O terapeuta o encarou e lhe disse: o que sua mulher fez naquela época deve ter lhe feito muito mal. E você não quer vivenciar isso de novo. Então brotaram lágrimas nos olhos desse homem. E o terapeuta continuou: uma pessoa contra a qual foi cometido tanto mal sente-se moralmente superior à pessoa culpada. Por isso, sente-se no direito de rejeitá-la como se não precisasse dela. Contudo, contra tal inocência, o culpado não tem chances. O homem sorriu, sentindo-se apanhado. Voltou-se para sua mulher e a olhou com carinho. O terapeuta então disse: essa foi a revelação. Custa 50 mangos. Agora vocês vão embora e eu não quero saber o resultado disso. Vocês conseguem só observar a essência desse movimento, de quando a gente chega no fundo do que realmente é uma reparação. Que uma reparação não é dar um pedido de perdão ou não é perdoar realmente alguém, mas é poder, de fato, observar e assumir, olhar os danos
que foram feitos e realmente estar abertos para que esse movimento de reparação esteja à altura do dano sofrido. Para que esse movimento de reparação esteja à altura do dano sofrido. Faz sentido? Então, quando a gente fala, eu perdoo você, o que é esse eu perdoo você? O que está por trás disso? Vocês conseguem ver que quem perdoa se coloca por cima? Quem se perdoa não quer estar de igual para igual. Quem se perdoa, quem diz que perdoa, se coloca por cima. Quer evitar gerar um movimento aonde ambos vão estar realmente de igual para igual. Quem diz eu te perdoo é o mesmo que dizer eu sou melhor que você. E aquilo que essa pessoa está fazendo é o quê? É, de novo, gerando um dano. Deixando aberto aquilo que aconteceu e gerando um dano, de novo. Porque ela não dá ao outro a dignidade de reparar. Ela se coloca por cima. Ela tira do outro a dignidade desse outro reparar aquilo que foi feito e poder estar livre para viver sua vida. Não. Fica aqui uma marca. Você é o mal e eu sou a boa. Você é a má e eu sou o bom. E assim vai ficando esse desequilíbrio e essa necessidade de compensação. Se esse dano não é reparado entre os dois, isso vai sendo levado adiante para outras pessoas da mesma geração ou para pessoas das gerações seguintes. E aí eu quero trazer aqui para vocês algo importante que me vem agora, que é a observação de que ninguém que está no presente, numa postura de perpetrador e vítima, está numa postura livre do passado. Não existe um perpetrador que deseja simplesmente ser perpetrador. Não, eu quero ser perpetrador. Eu amo ser perpetrador e ser julgado e ser excluído pelas pessoas. E não tem ninguém que está numa postura de vítima que simplesmente deseja estar numa postura de vítima. Eu quero sofrer, eu quero que me maltratem. Entende? Faz sentido para vocês? As posturas de perpetrador e vítima são posturas que sempre estão permeadas pelo passado do sistema de cada um deles. E em ressonância com aquilo que aconteceu no passado. E geralmente a gente vê que esse é um movimento de compensação. O que quer dizer? Quem está no perpetrador, na postura perpetradora no presente, geralmente compensa uma vítima do passado. O vínculo sistêmico, geralmente a gente vê que é com uma vítima do passado. Pode estar repetindo um perpetrador do sistema. Pode ter outros perpetradores no sistema. Mas o vínculo sistêmico, quando a gente vê no campo da constelação, geralmente é uma compensação pela vítima do passado. E quem está no lugar da vítima no presente, geralmente está na compensação do perpetrador do passado. É um movimento contrário. A gente olha no sistema, pode ter outras vítimas que parece que é um movimento de repetição, mas o vínculo sistêmico, quando a gente olha no campo das constelações, geralmente é a compensação contrária. Então, a vítima está pagando no presente por aquilo que um perpetrador do sistema realizou, cometeu, não assumiu, e o perpetrador do presente está numa postura contrária, compensando, por quê? Fazendo justiça por alguma vítima do passado que é parte do seu sistema familiar. Então, todo mundo aqui trabalha com terapia, né? Você também, Lauren, trabalha com terapia. Por que é importante isso? Para que a gente amplie a nossa visão e a nossa percepção acerca do julgamento. Para que a gente saiba que julgar um perpetrador ou julgar uma vítima é exatamente aquilo que impede que esse movimento de reconciliação aconteça. Então, o primeiro que é importante a gente dar um lugar, quando a gente está diante de situações perpetradores e vítimas que fazem parte de praticamente todos os dias na vida de um terapeuta, ou muitas vezes na vida de um terapeuta, é dar um lugar primeiro para o perpetrador, por mais duro que isso seja.
Porque aqui a gente vai também precisar superar lealdades que nós temos com o nosso sistema familiar, com as vítimas ou com os perpetradores do nosso próprio sistema, para que a gente possa realmente dar um lugar no nosso coração por primeiro para esse perpetrador do presente. E se isso não for feito, nós vamos nos tornar aliados dessa vítima. E a gente não vai gerar um movimento de reconciliação verdadeiro. Nós vamos estar, no fundo, gerando mais dano, envolvidos nesse dano, nessa transferência e levando adiante mais dano. Para onde? Para quem? Para todos os envolvidos. Para todos os envolvidos e para nós também. Sim? Então, essa dinâmica ela é muito, muito, muito importante da gente ter em mente. A primeira coisa, eu dou um lugar no meu coração para o perpetrador. A partir daí, a gente consegue ajudar que a vítima possa assumir a sua dor, assumir a sua raiva, assumir o seu desejo de vingança e possa se dar conta que ela não é mais uma vítima, que ela já está equiparada de igual para igual com aquele perpetrador. Quando a vítima se dá conta disso, parece que ela volta à vida. E o perpetrador, a gente pode dar um lugar para esse perpetrador, que é uma escolha que a gente faz, e a gente pode fazer essa escolha quando nós estamos com as nossas lealdades aqui trabalhadas, ou pelo menos fazendo isso, a gente consegue fazer com que esse perpetrador olhe a dor da vítima. E quando esse perpetrador olha a dor da vítima, ele entra muito mais facilmente no movimento de reparação. Ele aceita reparar o dano que ele fez. E no momento que ele aceita reparar o dano que ele fez, começa um movimento totalmente novo na vida dos dois sistemas familiares. E esse movimento de reconciliação sana o que passou antes e aquilo que vai acontecer futuramente. Sim, na vida de ambos. Então, é um movimento em prol da sociedade que é muito profundo e muito importante. Um último parágrafo e a gente encerra, tá? Quando um relacionamento, uma ofensa de um parceiro conduz à separação, frequentemente achamos que ele agiu com independência e livre-arbítrio. Mas se não cometesse essa ofensa, talvez fosse ficar enfraquecido e poderia reivindicar o direito de ficar ressentido com a outra pessoa. Frequentemente, o ofensor procura pagar pela separação sofrendo com ela, a ponto de contrabalançar a dor da vítima. Talvez ele somente queira abrir para si mesmo um espaço novo ou mais amplo e sofra porque só o conseguirá ferindo ou prejudicando o outro. Uma separação, porém, pode oferecer um novo começo, tanto para a pessoa que é ferida, como para a pessoa que causou a dor. A vítima também tem, de repente, novas possibilidades. Entretanto, se a vítima permanecer no seu sofrimento, dificultará ao outro seguir uma nova vida. Assim, apesar da separação, ambos permanecem amarrados um ao outro. Contudo, quando a vítima percebe a chance de um recomeço, proporciona liberdade e alívio ao ofensor. De todos os diferentes tipos de perdão, talvez esse seja o mais belo, porque reconcilia mesmo que a separação perdure. Entretanto, quando a culpa e os danos crescerem a ponto de se transformarem num infortúnio, só haverá reconciliação se houver uma total renúncia à expiação. Essa é uma forma humilde de perdoar, um render-se à impotência. Ambos, a vítima e o culpado, submetem-se a um destino imprevisível, colocando um ponto final na culpa e na expiação. Então, aqui são casos onde existe um movimento inconsciente tão profundo em ambos que levam com que um fique cometendo dano no outro. Um fique cometendo dano no outro. Um cometa dano, sempre vai existir esse movimento e eles não conseguem sair sem compreender por quê. Não conseguem sair desse movimento. Fica vivendo uma sucessão de infortúnios, como o Bert Hellinger coloca, ao ponto de que isso é tão grande que supera
a possibilidade de uma reconciliação, de um reequilíbrio, de tornar esse movimento como um equilíbrio positivo. E o único que se tem para fazer aqui é render-se. É render-se, é dizer fim, ponto final. Paramos de espiar. Até aqui foi possível, paramos de espiar. E é render-se. Então, essa também é uma forma de parar com que esse processo de repetição seja levado adiante. Esse render-se é quando já existiu, como o Bert Hellinger falou antes, já existiu internamente aquele balanço que diz: já não aguento mais, já não tem mais dano mais para sofrer e já não aguento mais causar dano também. É como já chegou no limite daquilo que poderia ser vivido dentro daquela relação, dentro daquele contexto. E não tem mais o que fazer. Então, quando se chega a esse limite, isso tem um determinado tempo, é quando existe esse impulso de dizer o chega, me rendo, é até aqui. E aí esse movimento de expiação cessa. Então aqui já não tem raiva, já não tem ressentimento, já não tem desejo de vingança, só existe aquele desejo de recomeçar, de dizer me rendo, é até aqui e vamos recomeçar. Eu recomeço minha vida, você recomeça a sua vida. Então esse é um outro movimento que também muitas vezes é necessário, muitas vezes acontece e muitas vezes é necessário. Eu acho que até aqui tá bom por hoje. É uma horinha que a gente dá um mergulho, né? Bastante profundo. E a gente consegue trazer, às vezes, aquilo que a gente precisa para os nossos próximos dias, ou para aquilo que nós estamos passando, ou para alguma situação que vai chegar até nós, né? Então, eu acredito muito na ressonância, que ninguém que está aqui por acaso, fazendo parte desses encontros. Sim? Fica alguma dúvida? Ah, agora eu vi que está travando, foi. Fica alguma dúvida? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Não? Ficou claro para vocês? Está uma linguagem clara, acessível, estão conseguindo acompanhar direitinho? Maravilha. Então tá, minhas queridas. Próxima sexta, nos encontramos de novo nesse horário, tá? Ficam todas convidadas. E se quiserem também trazer outras pessoas, fiquem à vontade também para esses encontros. Bom fim de semana então para todas. Boa Boa noite. noite, meninas. Beijo. Semana, Boa beijo. noite, bom fim de. Um beijo grande. Tchau, Beijo. tchau.